What's up? What's up? Como vocês estão? Sextou! E o assunto que eu vou falar hoje, gente, é meio que da história. Uma questão racial aqui nos Estados Unidos. Aqui... Clica aqui em algum lugar que você vai pro YouTube. Esse vídeo não vai ficar aqui no stories do Instagram não, que ele é muito grande. Esse é o segundo que eu solto hoje. Que é o seguinte, tem uma parte aqui de Boston, faz parte da cidade de Boston, é um bairro não, alguns bairros que são de comunidades afro-americanas. Então lá tem gente da Nigéria, Cabo Verde, África do Sul, Gana, Camarões, e eles moram localizados nesse subúrbio, que eles falam que é subúrbio, é um nome bonito, né? Mas é o ghetto. A gente fala em português ghetto, mas aqui com um sotaque americano eles falam ghetto. E quem que mora lá? Como eu te falei, são essas comunidades. E qual é o nome desse bairro? Quem mora em Massachusetts conhece bem, esse bairro é famoso. Infelizmente, famoso pela sua violência, em casos de violência, de tiroteio. E a gente está falando de Boston, das grandes cidades. Se levar em consideração só as grandes cidades americanas, é a mais segura de todas. Então realmente eu trabalho de madrugada, não tenho problema nenhum. Enfim, é o bairro de Dorchester. Só que em volta, quando você está indo para Dorchester, você passa por Jamaica Plain. Jamaica Plain passou por um processo que a gente chama de gentrificação, ou seja, pressionou os pobres para fora e ficou só os ricos. Ainda tem algum outro ali que você vê que é um cara que já mora ali há muito tempo, que passou de avô para pai, de pai para filho, mas a verdade é que Jamaica Plain sofreu um fenômeno muito comum nas grandes capitais do mundo, né, que é a especulação imobiliária. Então, empurrou essa galera. Então você tem Hawkesbury, famoso porque esse cara aqui, ó, Malcolm X, cresceu lá em Hawkesbury. Aí você tem West Hawkesbury, você tem Mattapan, que são bairros de Boston. E colados a Boston, você tem algumas... Hyde Park também é Boston. Você tem uma cidade pequena, que é uma cidade chama Rosendale. Então você tem essa parte que é o sul de Boston, que é formado pela sua maioria por pretos, vamos dizer. E sofre muita discriminação. Tem uma comunidade latina também misturando. E eu comecei a entender como que é composto isso, a história. E eu descobri que tanto Jamaica Plain, Hawkesbury, West Hawkesbury e Dorchester eram cidades independentes e foram anexadas no século XIX, século XVIII para o século XIX. Elas foram anexadas a Boston. Boston foi e tomou de assalto. Só que esses caras, com o passar do tempo, eles acabaram com essa questão, essa segregação racial muito latente aqui nos Estados Unidos, que foi um regime político. Que esse outro cara aqui também, ó, pra quem não conhece, o evangélico Martin Luther King, lutou muito pelos civil rights para acabar com a segregação racial nos Estados Unidos. Tivemos na África do Sul, que era o apartheid. E essa galera via que a grana não chegava para lá, as escolas, os hospitais não chegavam. E eles, por vários momentos, tentaram se tornar independentes de Boston. Não conseguiram. Mas ficou a tensão racial no ar. Ainda você sente que tem. E aí o que acontece? Como eu falei, Jamaica Plain passou por essa questão dessa gentrificação, essa questão da especulação imobiliária. Eles
já mudou a cara, já é um lugar caro para se morar, e agora está acontecendo a mesma coisa em Dorchester. Por quê? O sul de Boston é bem localizado. Por exemplo, eles têm faculdade pública, mas paga a faculdade, só para deixar bem claro, que é a University of Massachusetts, também conhecida como UMass. Tem a biblioteca gigante do JFK, porque o JFK, o John Kennedy, ele era daqui de Massachusetts, mas ele não era dessa parte, tá? Ele era de Brookline, um bairro rico. Para vocês saberem, quem morava em Brookline era, quando eles eram casados, a Gisele Bündchen, eles falam Gisele, e o Tom Brady. Eles moravam em Brookline, bairrinho dos maneiros e descolados. Enfim, e aí começou essa gentrificação agora em Dorchester. Então você já viu uma boa parte de Dorchester que já tá com outra cara. Você vê assim, casa, passava um dia numa casa velha, passa, no outro dia tem tapume, terreno, daqui a pouco sobe um predinho lá de 3, 4 andares. Isso quando eles não compram uma esquina inteira e viram um condomínio de prédios baixos, né, não muito altos. É o que está acontecendo, porque a localização é muito boa. Então, mais uma coisa da especulação imobiliária. E ninguém, quando eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém da galera que dirige, faz Uber, Lyft, gostava de ir pra lá. A galera simplesmente não gostava. E eu, sinceramente, não entendia porque a galera não gostava. Não entendia. Depois cheguei lá, só que aí eu falei, pô, terra de negão, tô em casa, caralho. Tô em casa. Mas não, eu não estava em casa. Os caras não trocavam ideia comigo. Quando eu abri a boca, eles percebiam que eu não era um deles. E na concepção deles, eu não sou preto, eu sou latino. Latino-americano, né? Estamos num continente americano. E eu eles não trocavam ideia, eles entravam no carro, os caras, pá, todo marrudão. Aí colocavam o carro na rádio. Eles pediam pra mudar a música, baixar a música, desligar. Eu falei, caramba, eu tentava trocar ideia com os caras, não tinha abertura, velho. Eu falei, mano, esse cara é escroto e tal. Aí eu comecei, como que eu consigo... Engraçado, as mulheres mais velhas, não as jovens, mais velhas que eu digo da minha idade pra cima, né, dos 40 a mais, né, elas são educadas, elas trocam ideia, elas perguntam de onde eu sou e tal. As novinhas, elas se acham, pá, tô pagando Uber, eu sou fodona. Eu falei, caralho. Eu falei assim, porra, sou preto também, mano. Eu também venho de quebrada, que nem esse povo aqui, mas... Aí como foi a minha estratégia? Aí isso fala, é engraçado, é a arte, a música. Eu comecei a ouvir só música antiga. Aqui a gente não chama de flashback. Aqui a gente chama de throwback ou old school. Eu assinei uma rádio. Tem uma rádio aqui via satélite por assinatura que ela não tem comerciais. Porque às vezes me irrita também ficar procurando playlist no Spotify. Então eu assino lá chama Sirius XM. Então eu assino lá o Sirius XM e coloco para ouvir Marvin Gaye, Manhattans, All Greens, Kool and the Gang, Earth in the Fire. Também eu escuto muito Tupac, Notorious B.I.G. E aí começou a ter uma conexão. Os caras começaram a trocar ideia. Os caras falaram, porra, esse dia foi até engraçado. O cara entrou assim no carro e falou assim, porra, você também ainda escuta Tupac? Aí eu falei sim, porque tipo, o cara já morreu. Acho que o Tupac morreu em 97, por aí, 96. Aí eu falei sim. E... sim, eu gosto. E aí você vai trocando ideia, você vai saber, pô, da onde que você é, do Brasil. Eu falo, porra, no Brasil eu ouvi. Eles não têm noção do quanto a gente sofreu influência dos Estados Unidos, o famoso soft power. Eles não têm noção disso. E aí eles falaram, caramba, porra, que legal, que não sei o quê. E aí eu comecei a entrar na ideia dos caras pela música, velho.
É muito louco que a música acabou conectando. Aí teve uma vez que eu peguei uma mulher e aí eu tava escutando uma música, eu tava nessa rádio, ela falou, oh, this is Sirius XM? Eu falei, oh yeah. Ela falou assim, oh, this is a favorite station of my mom. Tipo, a estação favorita da mãe dela. Aí eu brinquei com ela, falei, pô, mas você me chamou de velha então, né? Ela, não, que não sei, começamos a conversar. Aí depois ela perguntou quantos anos eu tinha, aí eu peguei e falei assim, 45. Ela falou assim, peraí, eu sou mais velha que você? Eu falei, ué, eu tô ouvindo o rádio, você falou que é o rádio da sua mãe? E ela tava com a camisa da Sade. Aí eu falei, que legal, camisa da Sade. Ela falou assim, wait a minute, você sabe quem é a Sade? Eu falei, claro. Ela falou, no Brasil escutava? Eu falei, sim, a gente escutava muito. Então é muito engraçado essa questão deles não terem noção de como os artistas americanos fizeram sucessos no Brasil. Fizeram e fazem. E aí eu expliquei para ela que a gente tem festas, nostalgia, principalmente em São Paulo. No Rio tem a questão lá do baile charme, né? Que são músicas americanas dessa época. Aí ela ficou encantada. Aí coloquei, às vezes eu coloco Tim Maia pra galera ouvir. Já coloquei muito Racionais. O Tim Maia é muito engraçado, porque o Tim Maia é o soul music brasileiro. Depende da música que você coloca, eles ficam assim. Ah, coloquei também banda Black Hill. Eles curtem porque é o estilo deles. O rap tem um problema porque eles não entendem. O rap brasileiro tem uma limitação, que é a questão linguística. Quem fala português? Às vezes colônias portuguesas em África. Aí você pega aí a Bósnia e Herzegovina, que eu fiquei sabendo, a Bósnia fala português. Brasil! Então, assim, você tem uma limitação técnica do alcance da nossa música. É uma outra música que fura a bolha. Quem furou a bolha, provavelmente, Seu Jorge, porque Seu Jorge gravou um disco em inglês. Também fez filmes, então ele acaba furando. A Jorge Ben, essa galera antiga, Tom Jobim, João Gilberto, tem muita gente. É engraçado que eles não chamam de bossa nova, eles chamam de Brazilian Jazz. Outro cara assim, isso é muito engraçado, que aí já sai um pouco da questão dos pretos, tal, no geralzão. Umas 2 vezes já peguei músicos, porque aqui tem a Berklee Music, é uma das escolas de reputação fodida no mundo. Se você precisar, Berklee Music Boston, é assim uma das escolas mais conceituadas do mundo, as escolas de música. Seu Jorge já veio se apresentar aqui. Eu acho que o Jair de Oliveira é formado aqui. Eu acho que o João Marcelo Boscoli, o filho da Elis Regina, é formado aqui. Então, assim, quem conhece de música sabe que a Berklee é muito foda. A uma hora dessa, a senhora... Ai, desculpa, esses motoristas aqui de Boston às vezes me irritam, mas não vem ao caso. Enfim. Então, o cara que eles conhecem também, Djavan. Porra, Djavan tem uma moral. Os caras gostam muito do Djavan. Tem um cara que fala assim, chamou o Djavan de Djoban. Aí eu falei, não, a pronúncia é Djavan. Ele falou, porra, esse cara, esse Brazilian guy, esse cara é muito foda, mano. Esse cara é muito foda. Mas enfim, então, vou falar mais dessa questão racial aí, né? Dessa pressão lá do bairro de Dorchester, que pertence a Boston, que é a capital de Massachusetts, e como que eu consigo me conectar com essa galera através da música, tá certo? Se você assistiu até aqui, se inscreva no canal, curta, compartilha, dá aquela moral pra gente continuar trazendo curiosidades, que talvez essa curiosidade de hoje você não viu em lugar nenhum. Dá trabalho. Um abraço, fui!